E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa técnica de estudo que, sério, pode mudar completamente o jogo na hora de aprender e, principalmente, de não esquecer mais a matéria. Se a ideia é turbinar o cérebro e dar adeus àquele branco na prova, fica aqui com a gente, porque vamos desvendar o guia definitivo dos mapas mentais. Bom, vamos começar com uma situação que, olha, todo estudante conhece bem. Sabe aquela frustração? Você passa horas estudando, se dedica, vira noite, e aí, bem na hora da prova, no momento que mais importa, puf, a informação some. O famoso deu branco. É exatamente isso. A gente estuda, faz aquele resumo caprichado, lê tudo de novo e na hora H parece que o conhecimento simplesmente evaporou. Mas por que será que isso acontece tanto? A resposta, na verdade, pode estar no jeito que a gente anota o conteúdo. É que é o seguinte, o nosso cérebro não pensa em linha reta, sabe? Ele não funciona como um livro, uma linha depois da outra. Anotações longas, aquele texto corrido, isso cansa, deixa o cérebro entediado. Ele gosta de conexões, de cores, de imagens, de estímulos. É assim que ele realmente guarda as informações para valer. E é exatamente aí que entra o grande segredo, o macete dos estudantes que se dão bem, os mapas mentais. Pensa neles como uma ferramenta super poderosa, um verdadeiro hack de estudo, feita sob medida para funcionar do jeito que o nosso cérebro adora. Tá, mas o que é, afinal, um mapa mental? Bom, é uma técnica de estudo visual genial, criada por um psicólogo britânico chamado Tony Buzan. A grande sacada é organizar as informações de um jeito bem diferente, com o tema principal no centro e várias ideias como se fossem galhos de uma árvore saindo dele. A gente usa palavras-chave, muitas cores e até desenhos para turbinar a memória e a criatividade de um jeito que um resumo comum nunca conseguiria. E olha, não sou só eu que estou dizendo isso não, viu? O próprio criador da técnica, o Tony Buzan, resumiu a parada toda. O ponto principal é esse. Os mapas mentais fazem o cérebro absorver o conteúdo de um jeito muito, mas muito mais eficiente. É como se a gente entregasse a informação de bandeja, do jeitinho que ele gosta de receber. Beleza, a ideia parece ótima, mas como é que a gente faz isso na prática? Existem algumas regrinhas, mas relaxa, são super simples. Pensa que é tipo um jogo, com um passo a passo para a gente aprender mais rápido. Então, bora construir nosso primeiro mapa mental? Primeira regra, a mais importante de todas. Comece sempre pelo centro da folha. Pega o tema principal da matéria e, pá, coloca ele bem no meio. Só isso já quebra aquele padrão de escrever de cima para baixo e já dá um sinal para o nosso cérebro: ei, presta atenção, o assunto mais importante está aqui. Segunda regra, e essa é a parte divertida: use e abuse das cores. Caneta colorida não é só para deixar o caderno bonito, não. Cada cor funciona como um código para o nosso cérebro. Tipo, o azul pode ser para datas importantes, o verde para nomes de pessoas. Essa mistura de cores deixa a mente ativa, alerta e ajuda a separar e lembrar de tudo com mais facilidade. Regra número 3, que parece um detalhe bobo, mas faz uma diferença enorme. Use letras grandes, principalmente nos tópicos que saem do centro. Letras maiores chamam mais atenção, estimulam a visão e fazem a gente, meio que sem querer, falar aquela palavra na nossa cabeça, o que ajuda a fixar ainda mais. E agora, a regra que muita gente tem medo, mas não precisa. Use desenhos e ícones. E calma, ninguém aqui precisa ser o Picasso. Um rabisco, um desenho simples, até meio engraçado, ajuda a mente a criar uma imagem poderosa para aquela informação. É a mesma lógica de um meme, sabe? Uma imagem simples faz a gente lembrar de toda uma piada. Aqui é a mesma coisa. Quinta regra: use palavras-chave e abreviações. O mapa mental não é para escrever um textão, gente. A ideia é ser rápido, usar suas palavras mais importantes. Isso economiza tempo na hora de fazer e principalmente na hora de revisar. Menos é mais. E para fechar, a última regra, que é uma dica de organização que salva vidas. Sempre crie um cabeçalho. Lá no cantinho da folha, anota a matéria e o tema daquele mapa. Senão, daqui a um mês ele vai ser só mais um papel perdido no meio do seu material. Organização é tudo. Ok, a gente já viu as regras do jogo, mas como é que tudo isso fica no papel? Nada melhor que um exemplo prático para fazer a ficha cair de vez, né? Então, vamos imaginar uma aula de história. O tema é escravidão no Brasil. Você escreve isso bem grande no meio da folha. A partir daí, a gente começa a puxar os galhos. Um galho pode ser século XVI. Em outro, a gente escreve navio negreiro e faz um desenhinho de um barco.
Puxa outro para Lei Áurea, com um pergaminho do lado. E claro, não pode faltar Princesa Isabel e um desenho de grilhões, que eram as correntes. Viram como tudo fica conectado e muito mais visual? E o mais legal é que o mapa mental não serve só para aprender da primeira vez. Ele é, na verdade, uma arma secreta para as revisões. E o melhor de tudo, dá para fazer tanto no papel, com as canetinhas coloridas, quanto no computador ou no celular usando ferramentas digitais. O próprio Tony Buzin sugeria um ciclo de revisões para gravar a matéria na memória de longo prazo. A ideia é assim: no primeiro mês, você dá uma olhada rápida nos seus mapas todos os dias. No segundo mês, uma vez por semana. Depois, a cada 15 dias e por aí vai. Cada revisão fica mais rápida, porque a informação já vai estar se solidificando no seu cérebro. E para a galera que é mais da tecnologia, existem várias ferramentas online e de graça. O MindMeister, por exemplo, funciona direto no navegador, não precisa instalar nada. Para quem usa o computador da Apple, o MindNode é ótimo e gratuito. E tem até o MindMapper, que é uma extensão para o navegador Chrome. Ou seja, não tem desculpa para não começar a usar. No fim das contas, gente, o grande objetivo é esse aqui. É transformar o estudo, que às vezes é tão chato, em uma coisa mais fácil, mais rápida e, o mais importante, muito mais eficiente. A ideia é estudar de forma mais inteligente e não necessariamente por mais horas. E aí, a pergunta que fica é: tudo pronto para finalmente destravar todo o potencial da mente e mandar aquele branco na hora da prova para bem longe? E com isso a gente chega ao final do nosso guia. Queria deixar um agradecimento muito especial ao professor Ivan Costa, que inspirou todo esse conteúdo. Se essas dicas te ajudaram de alguma forma, que tal se inscrever aqui no canal e deixar aquele like para dar uma força pra gente? Muito obrigado pela companhia e até a próxima!